Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu estou super bem, estou aqui cumprindo a minha quarentena e eu espero que vocês também estejam aí na residência de vocês, curtindo a quarentena. Bom, vamos deixar esse papo de importância, um pouquinho de lado e vamos dar início a um novo conteúdo. Exatamente, o Reino Banto do Congo. O Reino do Congo, ele era localizado, porque ele não existe mais, ele era localizado ali onde hoje é a Angola, a República Democrática do Congo, o próprio Congo, Cabinda e o Gabão. Esses são países do continente africano, exatamente ali, do centro-sul da África. Esse reino vai se consolidar nessa região, conhecida também como a região da África subsaariana, ou seja, que fica abaixo do deserto do Saara. Vocês estudaram nos vídeos passados reinos que se constituíram ali perto da região do Sahel, ou seja, a região que fica ali abaixo do deserto do Saara. Agora vocês vão ver alguns reinos, ou esse reino, que é um dos reinos mais importantes da história da África, o Reino Banto do Congo, Vocês vão entender o que é o Banto, quem são os Bantos, E então vocês vão estudar exatamente esse reino que é ali da região da África subsaariana. Primeiramente, não tem como eu falar em Reino do Congo sem falar primeiro dos Bantos. Bom, os Bantos é um grupo linguístico, ou seja, é um tronco linguístico. A língua Banto é um tronco linguístico, ou seja, é uma língua que deu origem a outras línguas da África, a qual esse povo está localizado exatamente ali onde eu citei esses países, e esse povo falavam essa mesma língua, chamada de Banto. Pronto. Esse povo deu origem a diversos grupos étnicos e culturais da África. Atualmente, o povo Banto, a língua Banto, é uma das línguas mais faladas no continente africano. Esse grupo étnico e cultural e linguístico surgiu ali mais ou menos onde hoje é o Camarões e uma partinha ali da Nigéria. Eles surgiram ali e, como vocês sabem, todos os reinos partiram dessa imigração de um povo para outro lugar. Do mesmo jeito foram os Bantos. Eles surgiram num lugar, desceram um pouquinho e se constituíram numa região, e ali depois se formou, na verdade, um reino, que ficou o Reino do Congo. Pronto, esse povo surge ali, onde eu citei agora atrás, um pouquinho atrás, e esse povo atualmente é o povo, ou é a língua, mais falada do continente africano. Dentro do povo Banto, do povo que tem a língua Banto, existem mais de 400 subgrupos linguísticos, ou seja, ela deu origem a mais ou menos 400 línguas, ou dialetos que o povo costuma falar, Pronto, exatamente. O povo Banto tem fundamental importância. Também para a história do Brasil, porque, para vocês que não sabem, isso vocês vão ver depois, o povo Banto foi exatamente o povo negro, que foi trazido para o Brasil na condição de escravo, de escravizado, exatamente para a região de Pernambuco. Exatamente. Alguns de vocês aí podem ter descendência do povo Banto, não do povo escravizado. Lembre disso. Eu era descendente de escravo, não. Vocês eram descendentes de povos, de outras áreas, de outro continente, do continente chamado África. E tem importância não somente por ter sido trazido para cá, de forma cruel, mas também pelo nosso dialeto. Algumas palavras que utilizamos no nosso português são oriundas do Banto, da língua Banto. Entendam isso. Depois eu vou trazer um vidinho só explicando algumas palavras que utilizamos do povo Banto, no nosso dialeto. E como se formou o Reino do Congo? Se formou exatamente da migração desses povos, os povos Bantos, para a região ali, onde eu citei da Angola, do Congo, da Cabinda, dessas regiões aí. Eles chegam lá, eles foram um dos primeiros povos que conseguiram o domínio do ferro, a elaboração do ferro, e isso aí vai facilitar bastante a vida deles, porque eles vão construir, algumas coisas já à base do ferro, arado, algumas ferramentas para a agricultura,
armas para a guerra, né, do exército, arma do exército, para o exército, enfim, muitos outros aspectos que eles conseguiram através do domínio do ferro. Mas lembrem do que eu sempre falei, é a África. Eles são um grupo linguístico, mas dentro desse grupo linguístico existem vários grupos étnicos. Um dos grupos étnicos de destaque é exatamente os Bakongos. O Nitinu Uene foi o primeiro rei, né, a primeira pessoa responsável por dar início ao Reino do Congo, exatamente no século 13 depois de Cristo. O Reino do Congo surgiu ali onde hoje tem o Rio Congo. O Rio Congo, exatamente, Congo, tudo era Congo. Pronto, o Reino do Congo surge exatamente no Rio Congo, na bacia do Rio Congo, e vai se expandir para a região exatamente por ter o domínio do ferro. As ferramentas de guerra ajudou bastante na expansão do Reino do Congo. E assim como eu falei em outros vídeos também, o nome do governante principal recebia outro nome, não era rei, era Mani Congo. O governante principal era o Mani Congo. Para vocês terem ideia, no auge do Reino do Congo, o Reino do Congo contou com mais ou menos 3 principados e 9 províncias. Províncias correspondem ao que é estado. Hoje aqui, por exemplo, estado de Pernambuco, estado da Bahia, pronto. Províncias, principados, é como se fossem regiões que dão importância para esse reino. Então, era um reino bastante organizado, o Reino do Congo. Não era uma coisa atrasada, como sempre colocaram durante muito tempo os africanos, que eles eram atrasados, que eles não eram civilizados. Pelo contrário, eles eram um reino muito bem organizado, muito bem constituído e com um exército enorme. Nas localidades existiam os administradores locais. Esse pessoal era exatamente as pessoas mais antigas, de linhagens antigas dessa localidade, e que ficavam responsáveis exatamente por um exército, comandar um exército. Linhagem, para quem não sabe, é aquele grau de parentesco que vai de uma pessoa passando para outra. Se a pessoa foi um líder, o filho dele vai ser líder, o neto dele vai ser líder. Então, estou entendendo mais ou menos como era a linhagem, era isso. E o culto religioso dos bantus também se baseavam nisso, no culto aos ancestrais. Eles cultuavam os ancestrais. Esse reino já tinha juízes, coletores de impostos, sacerdotes, pessoas que tinham o dom, né, de cuidar do religioso, né, do divino. Pronto, esse pessoal era o que faziam parte exatamente da organização do Reino do Congo. Como eu falei no instante, a religião deles eram baseadas ao culto dos ancestrais. Eles cultuavam os ancestrais, ou seja, as pessoas que morreram há muito tempo atrás. E também existiam uma espécie de, como se fossem os orixás, só que no povo bantu eles receberam outro nome. São os inquices. Os inquices, assim como os orixás, são a representação de Deus na natureza. Entenderam mais ou menos, né? Então, você pode ver que são povos que são diferentes, com nomes diferentes, mas também tem algumas características que se assemelham. Mas não quer dizer que são a mesma coisa, correspondem à mesma coisa. Entenderam? Mas os inquices era mais ou menos como se fossem os orixás. É uma coisa divina, um ser divino, né? Que se representou na natureza e ele é responsável por proteger a humanidade e por ser o guardião dessa pessoa. Entenderam, né? Então, a crença bantu era mais ou menos assim, parecido um pouco com a crença dos iorubás. A capital do Reino do Congo era Banza, se lê Banza, tá escrito, tem um M na frente, mas se lê Banza Congo. Pronto, a Banza Congo era uma cidade bastante organizada, ela era murada, ela tinha um muro, tinha prédios de fundamental importância, como prédios jurídicos, mercados, e tinha uma praça que ficava no meio da cidade. Pronto, era assim que era organizada a cidade, a capital, né, do Reino do Congo. E lá acontecia que o Reino do Congo também foi conhecido exatamente pelo seu comércio forte. O comércio era através do escambo, mas também utilizava outro produto como moeda, como por exemplo o sal e o zimbo. O zimbo é como se fosse uma concha que tem cor de pérola. Pronto, o sal e o zimbo eram a moeda
do Reino do Congo. Pessoal, hoje em dia nós temos dinheiro, né? O dinheiro, vai lá, compra. Nessa época era o sal e o zimbo. E o Reino do Congo ficou conhecido também pelo seu comércio forte dos tecidos da ráfia. Ráfia é uma espécie de tecido que é extraído da palmeira, né? Das palmeiras de algumas plantas das florestas tropicais. E esse tecido, o Reino do Congo vai ganhar muito dinheiro na venda desse tecido, do sal, do ouro, enfim, de muitos outros produtos que chamaram a atenção de outros povos e faziam comércio com o Reino do Congo. O início do fim do Reino do Congo começa exatamente com o contato dos congoleses com os portugueses. Os portugueses vão chegar no Congo exatamente ali no ano de 1483 e vai começar a fazer algumas relações com o Reino do Congo, os portugueses e o Reino do Congo. Que relações são essas? O Reino de Portugal dá alguma coisa em troca de escravizados. O Reino do Congo começa a vender, algumas pessoas do Congo, né, alguns traficantes, começam a vender seres humanos para os portugueses em troca de produtos como armas, como embarcações, outros tecidos, enfim. É uma parte triste do Reino do Congo. Essa relação entre portugueses e Reino do Congo vai resultar exatamente na conversão de um rei, ou do Mani-Congo, do Reino do Congo, que é exatamente o Nzinga Ankuvu. Esse cara aí vai se converter ao cristianismo no ano de 1491, porque ele era um cara que era apaixonado por armas. Porque armas significava ter poder, e ele queria isso, ter poder. Ele vai se converter ao cristianismo no ano de 1491 e vai receber um novo nome de batismo. Vai ser o primeiro, Dom João I. Exatamente, o nome do cara, o cara é um africano e vai ganhar o nome português. Dom João I. Ele vai ser o nome dele, né? A capital, Banza Congo, vai mudar o nome também. Não vai ser mais Banza Congo. O nome da capital agora vai ser São Salvador. São Salvador. Exatamente. São Salvador do Congo. É a nova capital do Reino do Congo. Aí, em 1506, o filho do Mani-Congo, né, do Nzinga Ankuvu, o filho dele, o Nzinga Mbemba, esse cara aí também vai se converter ao cristianismo no ano de 1506 e ele vai mudar o nome dele para Afonso I. Exatamente, Afonso I. O que é que vai resultar no fim do Reino do Congo? Porque com essa união de Portugal com o Congo, né, essa união econômica, né, do comércio, de pessoas, de humanos, o que é que vai acontecer? Alguns clãs antigos que não aderiram ao cristianismo, que ainda tinham as práticas religiosas antigas, né, do povo banto, resolveram entrar em guerra. Então essa guerra, vai existir uma guerra entre esse pessoal que não era de acordo com o cristianismo e com o pessoal que já estava no poder do Reino do Congo, e aí isso vai desestruturar o Reino do Congo, e o Reino do Congo vai ter fim no século 17. Vocês vão ver, durar exatamente 400 anos, vai do século 13 ao século 17. E aí temos o fim do Reino do Congo. Portugal se aproveitou dessa situação, exatamente porque eles queriam mais escravos, e financiou alguns grupos dessa terra, porque ele financia na guerra do Congo, né, a guerra no Congo. Depois o reino ia estar enfraquecido e ele poderia lá invadir esse reino e pegar mais escravos para trazer exatamente para suas colônias, para sua colônia principal aqui na América do Sul, que era o Brasil. Então vocês entenderam aí a história do Reino do Congo. No próximo capítulo eu vou falar um pouco sobre a escravidão, os conceitos de escravidão. Se a escravidão na África era do mesmo jeito que foi a escravidão aqui no Brasil, por exemplo. Se os negros escravizaram povos negros, como dizem por aí. Então, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até mais.